Bem-vindo a mais um dia de estudo, meu querido e minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou Márcia Rosana. Hoje estaremos falando sobre o direito legal dado a Satanás e seus demônios. Amém? Porém, antes eu quero convidar vocês a estarmos orando, apresentando ao Senhor as nossas vidas, as nossas causas, as nossas situações, aonde você estiver aí neste momento. Este, meu querido e minha querida irmã, é um assunto de grande peso espiritualmente falando. Portanto, eu peço a vocês que nesse período de tempo, que vocês também busquem, se consagrem mais, leiam a Bíblia, orem bastante, e caso você tenha uma dificuldade em orar, né, busque ajuda. Amém? Estaremos reunidos num só propósito. Eu peço também a você, meu querido e minha querida, que estão nos assistindo, que também apresente as nossas vidas em suas orações, para que o Senhor possa trabalhar e possa trazer grandes coisas e realizar grandes coisas através desses estudos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai amado e querido. Pai, neste momento eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor. Bendizer, meu Deus, o teu santo e poderoso nome. Chamar, Senhor, a tua presença, Pai amado, para este momento, Senhor. Te louvar, te adorar e engrandecer o teu nome. Pai, todas as coisas são para ti, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A tua palavra nos diz, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por mais um fôlego de vida, por mais um dia que o Senhor tem nos permitido, pela esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar da tua palavra, para ensinar, trazer algo, Senhor, do que está no teu coração e no nosso coração. Meu Deus, eu peço a ti, usa-me grande e poderosamente, conforme a tua vontade, conforme, Senhor, o teu querer. Que o teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, este estudo. Que nada, Senhor, venha a ser feito conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Tudo, Senhor, eu entrego em tuas mãos, para que a tua obra seja, Pai amado, plena, para que a tua obra seja perfeita, não somente na minha vida, mas na vida dos meus irmãos que estão assistindo também. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, visita, Senhor, os nossos lares neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, fartamente os nossos celeiros. Pai, em nome de Jesus, que todo levante, Senhor, toda armadilha forjada, Pai, contra, Senhor, os teus filhos não prosperará. E eu peço a Ti que o Senhor venha repreender todo o mal sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre, meu Deus, a minha família, sobre o meu ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todas as áreas da minha vida sejam cobertas, Pai amado, por Ti, assim também como a do meu irmão e da minha irmã, Pai amado. Que o Senhor vá de encontro com suas necessidades, que o Senhor visite-os, ó Pai. Toma, Senhor, a vida de cada um deles no teu altar, Pai amado. Venha realizar grandes coisas, Senhor, através de nossas vidas. Que possamos, meu Deus, compreender a tua vontade. Entender, Senhor, os teus desígnios, ó Pai. Em o nome de Jesus, sela, blinda, Senhor, a nossa mente. Sela, Senhor, os nossos olhos, ó Pai. Sela, Senhor, os nossos lábios, Pai. Para que, Senhor, nós venhamos, Pai amado, aprender de Ti e que nós possamos falar palavras, Pai. Que venham, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Nos conduza, Pai. Nos ensina, nos exorta, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Faça conforme a Tua vontade, conforme o teu querer, Senhor, assim eu oro, apresentando este estudo e pedindo a ti, Senhor, que aquilo, Senhor, que estiver, Senhor, no teu coração, que seja dito, ó Pai, em o nome de Jesus. Se tem algo, Senhor, que o Senhor gostaria de acrescentar, que o Senhor acrescente. A liberdade é tua. Toma, Senhor, a frente deste negócio, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim eu oro, te agradecendo e te louvando e bendizendo o teu santo e poderoso nome, dizendo, Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, ó Pai, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, seja entregue a Ti, Senhor, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bem, estaremos então iniciando, meu querido e minha querida, e vamos compreender um pouco qual é essa legalidade que é dada a Satanás e como que ele vem agindo sobre a vida dos cristãos, como ele tem poder para atingir a vida dos cristãos. Amém? Porque Satanás tem o direito de atuar na vida das pessoas, trazendo maldições e oprimindo-as. Entre parênteses, sobre os vários graus possíveis de opressão, chegando inclusive à possessão demoníaca.
São inúmeros os textos bíblicos que demonstram que as maldições são decorrentes do pecado. Podemos ver um pouco mais sobre esse assunto no livro de Salmos, capítulo 107, verso 17, Romanos, capítulo 2, do verso 9 ao verso 10, Lamentações 5, do verso 7, e João, capítulo 5, versículo 7. Tem outros textos que também relatam, meus amados. Porém, eu gostaria também de fazer um convite a você, que você busque, né, entendimento do Senhor, que busque a sabedoria, que peça que o Espírito Santo de Deus venha te conduzir também ao ler esses versículos, ao ler esses livros, mas também que o Senhor te mostre além. Amém? Eu estou aqui para que nós possamos aprender um pouco, mas eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas. Assim também como o nosso Senhor, ele usa cada um de nós da forma e da maneira que ele quer. Não é verdade? Então peça, busca ao Senhor este assunto sobre batalha espiritual. Quando nós mexemos no reino, né, ele torna-se um pouco pesado, um pouco cansativo. Então, se você sentir sono, se você começar a se distrair com outras coisas, para um pouquinho e ore. Peça ao Senhor para que ele possa te fortalecer, para que ele possa te dar ânimo, para que ele possa te dar fôlego, para que você possa continuar. Porque isso também é uma das armadilhas que o inimigo usa para que os servos do Senhor não venham a obter conhecimento. Amém? Bem, eu convido a você que ainda não tem um pleno conhecimento, né, desta área espiritual. Eu postei aqui no canal, o ano passado, um estudo sobre intercessão. E lá também fala sobre alguns inimigos da oração. Então, quando nós nos dispomos a ler a Bíblia ou a orar, começa a vir aquele cansaço, aquele sono, algo que vem tirar a sua atenção, o teu foco, meu amado e minha amada irmã, comece a orar. E se você não consegue falar, clama que o Espírito Santo ele começa a interceder por você. Amém? E assim Deus ele vai realizando a obra dele sobre a tua vida. Amém? Mas é muito importante. Não desista. Jamais desista. Pode estar passando por provas, pode estar passando por lutas, mas não desista, porque aqueles que perseveram, a palavra do Senhor diz que dará a coroa da vida. Então, que nós venhamos permanecer. Amém? E buscar o Senhor. Eu estarei postando aqui, tá? Alguns versículos bíblicos que eu estarei falando. Eu peço que você venha ler, venha meditar, venha buscar ao Senhor quanto ao que o Senhor tem a te revelar sobre o que está nesses versículos. E também convido a você que não leu a Bíblia ainda, que comece a ler. Eu convido a você também que não tem a prática de leitura, que busque. Inicie. E se você tiver alguma dificuldade e não tem quem te ajude, deixe uma mensagem que nós poderemos também ajudá-lo nesse aspecto. Amém? Mas saiba de uma coisa. Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Glórias a Deus. Bem, meu querido e minha querida irmã, aqui você pode ver alguns versículos dos quais eu citei e outros que estarei citando, de acordo com o nosso estudo. Tá? Bem, como eu disse anteriormente, são inúmeros os textos bíblicos que demonstram que as maldições são decorrentes do pecado. Aqui você pode ver alguns versículos que coloquei aqui para vocês, tá? Mas o texto fundamental ele acha-se em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, que ele diz assim: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas muitas maldições e te alcançarão. Essa versão é Almeida Corrigida Fiel, tá? Então eu peço que você também continue lendo nos outros versículos para que você possa obter o entendimento através do Espírito Santo de Deus, no que o Senhor ele quer falar com você. Amém? Então, neste texto, Deus está declarando que as maldições alcançarão aqueles que não obedecem a Deus, que não cumprem os seus mandamentos. Satanás, ele recebe aqui este direito e legalidade. Então, nós vemos que o pecado, ele é a porta que nós permitimos, muitas vezes,
abrir em nossas vidas para que o Satanás venha trabalhar juntamente com seus demônios sobre as nossas vidas. Então, meu querido e minha querida irmã, é necessário que nós conheçamos as Escrituras para saber tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que não provém de Deus, que nós comecemos a buscar a vontade de Deus sobre as nossas vidas, para exercer aquilo que o Senhor tem nos chamado, tem nos ordenado. Amém? Eu não vou ficar citando aqui pecados. Eu creio que cada um de nós, na nossa consciência, sabemos aonde estamos errando, aonde estamos acertando. E que nós venhamos buscar imediatamente o conserto no Senhor, para fechar, para tapar todas essas brechas que foram abertas em nossas vidas, para que assim o diabo não venha mais ter poder e nem domínio sobre as nossas vidas, que nós venhamos buscar a andar num caminho em santidade, buscar nos consagrarmos, porque assim nós buscaremos as coisas do alto. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro as coisas dos céus, ou seja, as coisas do alto e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes passamos por tribulações em nossas vidas, meus amados, mas não desista. Ser fiel ao Senhor, que o Senhor ele vai nos honrar. É difícil, sim, porque alguns podem questionar, né? Ai, mas é fácil falar, quem não está vivendo. Eu sei que não é fácil, amados. Eu sei até mesmo por quantas batalhas eu passei, eu vivi e vivo até hoje. Mas o importante é, mesmo se errarmos, que se o Espírito Santo, ele quem convence. Assim que ele nos mostrar, olha, não faça isso, está errado, então vamos fazer aquilo que Deus está nos ensinando, aquilo que Deus está nos ordenando. Amém? E quando soubermos que estamos errando, ou seja contra nós mesmos, ou seja contra o nosso irmão, ou até mesmo se nós fizermos algo que desagrada ao Senhor, que nós venhamos imediatamente buscar o conserto, pedir perdão a Deus e fechar essa brecha. Mas o perdão, ele é para que nós não venhamos cometer novamente, amado. Porque um perdão verdadeiro é esse. Não aquele que hoje eu faço, eu peço perdão e amanhã eu faço de novo e assim Deus vai me perdoando. Não, não é assim que funciona. Amém? Então que você busque genuinamente o amor de Deus e verdadeiramente o perdão. Amém? Então, meu querido e minha querida irmã, no caso de Jó, um texto tão citado aonde muitos pegam como referência sobre esta ação do diabo, né? Ele, que era um homem íntegro, reto diante de Deus, Satanás nada poderia fazer contra ele. Tanto assim que Jó era muito próspero. Satanás somente pôde agir como agiu depois de ter recebido a autorização de Deus e de forma limitada. Para você que não conhece a história de Jó, eu convido você a ler a história de Jó para que você possa compreender o que eu estou falando. Ali, Deus deu sim a autorização a Satanás para agir na vida de Jó, mas deu uma limitação, ou seja, ele poderia ir até um certo limite. Ele não poderia passar além daquilo que foi permitido. Amém? Este é o caso da provação que Deus permite para o nosso bem. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 2, Romanos 8, 28, eu vou deixar aqui essas duas referências para que você também possa ler, para que você possa compreender um pouquinho mais do que é que o Senhor está falando para nós, neste caso de autorização. Amém? Assim, todo pecado constitui uma brecha que dá direito à ação de Satanás em o nosso homem natural, ou seja, através de nossas vidas, em nossas vidas, perdão. Essa brecha, ela precisa ser fechada através da renúncia do pecado. Então, meu amado e minha amada irmã, você que hoje que não está conforme a vontade de Deus, busque a presença do Senhor imediatamente. Renuncie a tua carne, renuncie o teu querer, renuncie aos pecados que estão sendo cometidos. Amém? Para que o Senhor possa entrar, para que essa brecha possa ser fechada, para que o inimigo não venha ter mais autoridade nem legalidade sobre a tua vida. Amém? Ainda dá tempo. Corra, que Deus ele está contigo.
Peça o socorro do Senhor, que o Senhor ele vai te ajudar. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Amém? O pecado, ele dá ainda o direito de posse ao diabo. Isto é, ele passa a ser senhor sobre a pessoa que pecou. Na área daquele pecado, podemos ver nos seguintes textos abaixo. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. No livro de 1 João, capítulo 3, verso 8, está escrito assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Então, aqui no livro de João, nós primeiro podemos ver que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, quando nós permitimos saciar a obra, né, a vontade da nossa carne, do nosso eu, do nosso ego, nós acabamos fazendo com que? Deixando Deus de lado e assumindo o poder que não é nosso. Ou seja, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, não é assim. Quando você conhece a Jesus, este poder tem que ser dado a Ele. Não pertence a nós. Por isso que é necessário conhecermos as Escrituras. Porque às vezes nós agimos de formas equivocadas, que não agrada ao Senhor. Amém? Então, o que é que o livro de João, ele nos mostra? Que aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu vou citar um exemplo, tá? Não que seja o que acontece na minha vida ou na sua, tá? Um exemplo. Suponhamos que eu, Márcia, vivo em roda de pessoas escarnecedoras. Escarnecedor é uma pessoa que ela vive fazendo trotes, zombarias de outras pessoas, ela não tem piedade, ela gosta de ridicularizar, gosta de menosprezar. Uma pessoa escarnecedora é uma pessoa que ela vive fazendo trotes, zombarias, ela vive depreciando outras pessoas, ela faz desdém, ela menospreza, é uma pessoa sem piedade, ela gosta de ridicularizar, de zombar, de fazer pouco de alguém, fofoqueiras. Pessoas que vivem falando mal de um, do outro e do outro. E isso não agrada a Deus. Então é por isso que se faz necessário nós lermos e meditarmos a palavra do Senhor e praticarmos, para que nós possamos obter conhecimentos e não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Então, meu amado e minha amada irmã, não sejamos escarnecedores. Sejamos servos, filhos obedientes do Senhor. Amém? Então, ao invés de você usar a tua boca para maldizer, use a tua boca para bendizer. O que acontece? Neste momento eu estou dando legalidade, estou abrindo brecha na minha vida para que Satanás entre. Por quê? Porque Deus ele gosta de fofoca. Já que a própria palavra dele fala para nós não andarmos, né, na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são essas pessoas que vivem do mal dos outros para alimentar a vida delas. E isto não é legal, isso não agrada a Deus. Então, automaticamente, eu estou desagradando a Deus e eu estou agradando a quem? Ao diabo. E ele vai continuar agindo, ele vai continuar lançando setas para que eu continue com aquilo. Por quê? Porque está me afastando cada vez mais da presença de Deus. E ele está tomando posse da minha vida cada vez mais. Amém? Então que nós venhamos tomar cuidado. Onde é que nós estamos andando? Como nós estamos andando? E o que nós estamos fazendo? Tá? Que isso sirva para que nós possamos parar para pensar um pouco. Será que eu estou agindo corretamente? Será que eu estou agradando a Deus? Ou será que eu estou me agradando? Tá? Este é um exemplo básico. Aqui no livro de 1 João, ele diz assim: quem comete o pecado é do diabo. Porque esta é a vontade do diabo, que nós venhamos pecar. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Lá em Gênesis, o que ele fez? Ele intentou. A Eva comeu fruto, sendo que Deus havia dito que não era para fazer. Ou seja, entrou a desobediência, entrou o pecado. E para isso, também a palavra diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer
as obras do diabo. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Ele veio para desfazer essas obras malignas, para desfazer todas as obras que o diabo tinha feito. Amém? Mas ele se entregou por nós. E hoje vivemos pela graça, sim. Muitos colocam isso como se fosse assim, eu posso fazer porque eu estou na graça. Não, amado. A vida que nós temos hoje é graças à entrega de Cristo. Então, que nós venhamos cuidar, amém? Para que nós não venhamos cair. Porque a partir do momento que nós permitimos, que nós damos legalidade, aí o diabo ele vai voltar e vai concluir aquilo que ele tinha parado de realizar na sua vida, tá? Então, fiquemos muito atentos para que nós não venhamos cair novamente no pecado, nas ciladas do diabo. Amém? Que Deus, ele venha abençoar a tua vida. Eu espero que este estudo tenha trago conhecimento, tenha despertado algo na sua vida, assim como tem despertado na minha vida. Que nós venhamos ficar cada vez mais vigilante, buscando a presença do Senhor, buscando a presença de Deus, clamando pela presença do Senhor. Amém? Porque é o que nos vai ajudar, nos afastarmos do mal e nós nos aproximarmos de Deus, ou seja, nos aproximarmos cada vez mais do bem. Amém? E o Deus de paz, que ele esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Espero aqui para o próximo estudo. Deus abençoe. Amém?